gostaria de compartilhar, então, nessa noite com os irmãos, a Reforma Protestante. Mas antes vamos orar, né? Senhor, muito obrigado, porque o Senhor nos trouxe até aqui na Tua igreja, nesse momento, para a ministração da Tua palavra. Rogamos a assistência do Senhor em todo esse momento aqui. Somos inteiramente dependentes do Senhor, porque, acima de tudo, Pai Deus, nós queremos, estamos aqui para estudar a Tua palavra, para expor a Tua palavra e para sermos corrigidos, disciplinados, ensinados por ela, Pai. Por isso nós rogamos a assistência do Teu Santo Espírito e eu coloco toda a minha vida, todo o meu ser, na Tua dependência. Ora sim, em nome de Jesus, amém. Vamos abrir então em Efésios. No capítulo 2 de Efésios, versículo 8 e 9, diz assim a palavra de Deus. Efésios, capítulo 2, verso 8 e verso 9, diz o seguinte: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que nem se glorie, não de obras para que ninguém se glorie. Vou repetir aqui. Aliás, eu gostaria que a igreja toda repetisse comigo esses dois versículos. Então vamos lá. Porque ok, amém, obrigado. Então, o nosso tema de hoje é a Reforma Protestante, né? E como introdução, eu já faço uma afirmativa que é a data amanhã, dia 31 de outubro, que é o dia que nós comemoramos os 505 anos da Reforma Protestante. Eu diria que era a data mais importante dos 500 anos, até hoje no Ocidente, obviamente, no lado de cá do mundo. Depois da Reforma Protestante não teve nenhum evento, nenhum acontecimento social, político, religioso, tão importante quanto a Reforma Protestante. Por que ela é importante? Qual é a influência dela, então, na sociedade ocidental, né? Qual a abrangência que aconteceu a partir, então, daquele movimento começado ali pelo monge luterano Martinho Lutero, na Alemanha? A importância, a ênfase, a abrangência dela é porque tem diversas mudanças. No mundo, depois da Reforma Protestante, nunca foi mais o mesmo. Houve mudanças na geopolítica, por exemplo, europeia. A Europa, ela dominava o mundo daquela época e até hoje ela tem muita importância no mundo. Então, a partir da Reforma Protestante, até os estados europeus, surgiram os estados europeus. Antes nós tínhamos o Sacro Império Romano Germânico. Era uma confederação feudal, uma monarquia feudal que dominava a Europa, onde existia um imperador ligado ao Papa, e essas duas autoridades, então, ela dominava o mundo, e aquilo era um bloco só, como se fosse uma unidade só, geopolítica, né? Onde, a partir disso aí, dominava o mundo, dominava totalmente o mundo ocidental e também parte do mundo oriental. A partir da Reforma Protestante, isso aí foi essa geopolítica, então surgiram os estados, agora definidos. Alemanha, Bélgica, Polônia, e assim por diante. Então, foi uma mudança na geopolítica daquela época, que até hoje tem essa estrutura bem definida e funcionando. Ela também é uma data muito importante porque houve mudanças econômicas. Pastor, você está vindo aqui falar para pregar a palavra de Deus ou para falar de geografia e economia? As duas coisas. Eu quero falar a importância que um movimento religioso tem, o tanto que isso é importante, o tanto que isso afeta a nossa vida, né? Então, mudanças econômicas. Então, a reforma e o modo de viver dos reformados, que hoje somos nós, né, desde aquela época até hoje, né, ele fez com que surgisse e fomentasse, então, a instituição mais presente nas nossas vidas todo dia, que é o capitalismo. A partir da reforma, houve toda uma pavimentação. O modo de vida do protestante, ele permitiu que o capitalismo vingasse, que o capitalismo desse certo. Por quê? Que o protestante era aquele agora que ele não gastava mais seu dinheiro com prazeres, com usuras, ele passava a economizar, e a partir disso aí fomentou então toda a política capitalista,
ela dependeu então do modo de vida das pessoas originadas então a partir da reforma, né? Mudanças econômicas no mundo ocidental, e até hoje nós vivemos isso aí. Não adianta querer viver sem dinheiro, não adianta no Ocidente querer viver de um regime que não seja o capitalismo, porque não dá certo, né? Ela foi importante também porque, obviamente, né, que houveram então as mudanças na religião. Aí sim, o grande cisma, né, o grande acontecimento para nós, que nos afeta aqui de uma forma mais direta, então foram as mudanças ocorridas na religião, né, que antes tinha uma única religião, a religião católica, chamada religião universal, e ela tinha todo o monopólio então, da região no Ocidente, parte também do Oriente. Então, a partir disso, houve uma reorganização, então, uma reestruturação, um cisma, então, da religião cristã no Ocidente. Tudo isso aí fruto, então, da reforma que ocorreu, então, no dia 31 de outubro de 1517. Isso aí. Então, eu reputo que é uma das datas mais importantes. Ela é tão importante, essa data, que há alguns anos atrás, se não me engano, quando a reforma fez 480 anos, houve uma pesquisa no mundo inteiro, qual que seria um dos eventos que mais impactou o mundo. E aí ele trata como mundo, globalizado. E a reforma protestante, ela ocupou o 100º lugar na história da humanidade, como o evento que mais impactou o mundo, impactou a humanidade. E é isso que nós vamos tratar, então, hoje, não agora, não essas questões, então, de economia, de sociologia, de antropologia, mas a questão mesmo do aspecto, né, ou da perspectiva da religião. O que mudou na religião, o que isso aí afetou os crentes daquela época e o que afeta os crentes da nossa época. Crente daquela época? Sim, sim. Pessoas que realmente acreditavam em Deus, acreditavam na palavra de Deus, eram crentes daquela época. Então, o que foi a reforma? A reforma protestante, como conceituação, como definição, ela foi um movimento religioso. A ênfase, o Lutero queria uma movimentação religiosa. E as consequências do desdobramento, isso aí, ele nem teve controle sobre isso aí. Isso é igual umas manifestações, né, que ocorrem, né, na parte, no dia a dia, no cotidiano. Movimentos sociais, por exemplo. Às vezes o líder vai fazer uma manifestação e o foco dele é só isso. Mas ele perde o controle da multidão e a multidão parte para outras situações. Movimentos sociais tem muito isso aí. Então, a reforma, o Lutero, ele não tinha pretensão de trabalhar questões econômicas, Lutero não tinha pretensões de mexer na reorganização da sociologia. O Lutero tinha a pretensão dele, um movimento religioso. E dizem também que os estudiosos, né, que ela foi fomentada por razões políticas e também por razões religiosas, mas não era o objetivo de Lutero. Lutero queria consertar a igreja da época. Ele entendia que a igreja não estava certa, não estava no caminho certo, então o objetivo desse aí. Se o movimento teve então como principal líder o Lutero, depois nós tivemos também Calvino, da qual a igreja presbiteriana é herdeira do calvinismo, né? Tivemos também o Zwinglio na França, também um dos primeiros reformadores. Tivemos os reformadores antes de Lutero, que não tiveram muita expressão, mas também contribuíram então para a reforma em 1517, e a reforma, ela aconteceu, o estupim da reforma, como todo grande movimento, ela tem um fato fundante, o cristianismo. Qual que é o fato fundante do cristianismo? O fato fundante do cristianismo foi o dia de Pentecostes. A descida do Pentecostes ali é considerado como fundação do cristianismo mesmo. A igreja, ela começou ali, aqueles convertidos, então foi o fato fundante do cristianismo. E o estupim, o fato fundante da reforma, foi quando Lutero fixou ou pregou ali na igreja, no castelo, na igreja do castelo ali de Wittenberg, né, as 95 teses, indo contra a indulgência, contra os desmandos e desmandos da igreja católica, contra o papado, contra tudo aquilo ali, que o reverendo Renan, nas 5 solas que ele tem cantado os 5 solas desde da escola dominical, contra aquilo ali, né? Então, o Tetzel, um agente
o Testel, é um dominicano, da ordem dos dominicanos. Ele recebeu a incumbência do Papa Júlio II de arrecadar dinheiro para a construção da Capela Sistina e também não só da Capela Sistina, da Basílica de São Pedro no Vaticano. E ele tinha ordem para chegar e vender indulgência. O que é indulgência? Indulgência é o seguinte, eu vou comprar a minha salvação. E a partir do momento que eu dou uma certa quantia para a igreja, eu compro a minha salvação e já estou garantindo a minha salvação lá no céu. E esse vendedor de indulgência aqui dizia que o seguinte, que a hora que as moedas, o barulho das moedas caísse no gasofilácio, do qual ele vendia as indulgências, depositário, caiu ali no gasofilácio, você já está com seu passaporte garantido para o céu. Então, a salvação através da indulgência. A hora que Lutero viu aquilo lá em Wittenberg, ele já estava agoniado com a situação da Igreja Católica. A hora que ele viu aquele frade dominicano, autorizado pelo Papa, arrecadar dinheiro, vendendo passaporte para o céu, mais do que passaporte, era garantia para o céu. Aí ele revoltou, ele foi lá, colou ali na porta do castelo, ali da igreja do castelo de Wittenberg, as suas 95 teses. Por que na porta do castelo? A porta da igreja do castelo, na igreja onde toda a comunidade vai se dirigir ali para as orações, para as missas. Aquilo ali era o pregão. O que é o pregão? Quem é ligado aqui na área jurídica, o pregão é o comunicado. Aquilo ali era comunicado, lugar de comunicado oficial daquele burgo, uma cidadezinha, né? Uma cidade quase que independente, onde tinha um castelo ali, o maioral daquele castelo. Então foi lá naquele pregou ali onde todo mundo via mesmo. Ele queria mesmo provocar. O Lutero quis provocar e mostrar, não é desse jeito, não precisa de comprar indulgência. Então esse foi o estupim, então, e a partir daí então eclode então a reforma protestante, em função da situação então dos dirigentes ali do império, né? Cada lugar tinha o seu príncipe, seu dirigente, seu governador. É claro que designado pelo Papa e também pelo imperador, eles já estavam cansados de tanta exploração, e eles pegaram então uma carona no movimento de Lutero, e a partir daí teve então a libertação, a formação então dos Estados Nacionais Europeus. Foi muito grande então esse império, mas agora não é o momento então para tratarmos então de geopolítica, mas sim do impacto da reforma, então, só na igreja, né, do Senhor Jesus. Quais foram os benefícios da reforma? E já então nós vamos entrar então nas 5 solas e outros fundamentos então da reforma. Benefícios da reforma, olha o tanto que foi abrangente e o tanto que o impacto da reforma ela chega até hoje. Conceitos de liberdade, igualdade e até fraternidade, que é a tríade que a Revolução Francesa, em 1780, tomou também como uma questão de libertação ali na França, e a partir disso aí, as pessoas são iguais, as pessoas têm direito à liberdade, nacionalismo, democracia, a tão difamada democracia que está sendo afrontada nos nossos dias aqui, são conceitos, categorias que originaram a partir da reforma, incentivado pelos reformadores, né? Igualdade, liberdade, nacionalismo, democracia, quebra do monopólio religioso. Antes era a Igreja Católica que tinha todo o monopólio, e a partir disso aí, a Igreja Católica não era só uma religião, ela era um Estado, era uma questão política. E a partir disso aí, não, agora quebra o monopólio religioso. Então na Europa surge a igreja anglicana, surge as igrejas calvinistas, surge a igreja luterana. Então agora você tem liberdade de cultuar a Deus, não só na igreja católica, mas você tem o quê? Igrejas agora fundamentadas e calcadas agora na palavra, na escritura, igual que foi cantado aqui, né? Então o surgimento de novas igrejas e quebra do monopólio da igreja católica, do papal, né? Redução do poder da igreja. A igreja tinha um poder, a cruz e a espada andavam juntos, ou seja, a igreja e o poder secular andavam juntos. O Papa ele era mais envolvido em guerras
do que em evangelização. Essa era a situação da igreja. E a partir então da reforma religiosa, com a redução do poder da igreja católica, e Napoleão lá em 1800, 300 anos aí para frente isso aí, Napoleão então deixou bem definido na coroação dele: a igreja agora vai cuidar de igreja, e o Estado agora vai cuidar de Estado. Então houve essa preparação para essa separação definitiva entre igreja e Estado. Mudança nos princípios sociais e econômicos, já falamos aí, aí começa questões voltadas para questões sociais, direitos, igualdades, até culminar na situação que nós temos hoje, que mulher vota, homem trabalha, mulher também trabalha. Então, diante de Deus, a reforma falou, diante de Deus todos são iguais. São princípios que começaram lá na reforma, sociais, econômicos, já dissemos aí. E por último, a ênfase na educação. A reforma teve essa preocupação. Uma das preocupações dos sucessores de Lutero, dos reformadores, é o seguinte: onde tem uma igreja protestante, tem que ter anexo ou anexado à igreja um hospital e uma escola. Por quê? Analfabetismo geral. Ninguém sabia ler, só os nobres tinham acesso ao conhecimento. Então Lutero falou: não, se nós vamos pôr a palavra de Deus, na mão agora do povo, nós temos que ensinar o povo a ler. Então, escolas, fruto que essa concepção de que as igrejas reformadas têm que ensinar, têm que ter os seus colégios de ensino, isso aí vem lá da reforma para ler, E eu imagino que hoje nós estamos precisando também de voltar para essa questão aí, para que as escolas de confissão, realmente elas assumam um papel que hoje não está tão atuante, para que nós venhamos ser libertos de algumas teorias, ideologias, que estão assolando o povo de Deus. E naquela época Lutero, a reforma, os reformadores já tiveram essa ênfase aí, de que a educação tinha que ser feita também pela religião, pela igreja. Então são benefícios para a humanidade que até hoje nós estamos desfrutando disso aí, benefícios para a humanidade, E aí nós podemos analisar que houve também, os reformadores teve uma preocupação com a graça comum, que a educação que eles disponibilizavam não era só para o convertido, era para a sociedade, não é isso? As mudanças dos princípios sociais não era só para aquele que convertia ao protestantismo, mas é para a sociedade como um todo. A questão da liberdade, da igualdade era para a sociedade como um todo. E aí sim, aí a igreja protestante era respeitada, porque tinha uma preocupação não só com ela, mas tinha uma preocupação com a sociedade. Então foram os benefícios que foram disponibilizados para a humanidade, para todos os homens, Então são esses os benefícios. Mas ênfase. Então agora nós vamos ver aqui a questão de algumas ênfases, que sustenta então a reforma desde aquela época e sustenta até hoje, e o que nós temos que voltar para isso aí. Primeira ênfase da reforma, dos reformadores, é a autoridade, retorno à autoridade da Bíblia e da Palavra de Deus. O primeiro cântico que foi cantado aqui é que é só a palavra, Palavra de Deus. Até na Idade Média, a Bíblia ela foi engavetada. A palavra de Deus foi engavetada. Só o alto clero ele tinha acesso à palavra de Deus. Só o alto clero ele podia interpretar a palavra de Deus. O povo não tinha conhecimento. E se o povo não tem conhecimento da palavra de Deus, o povo estava a revel. A Bíblia fala que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas o povo naquela época não tinha isso até então da reforma. O povo estava sem isso aí. Então Lutero e os reformadores falaram: nós temos que retornar à palavra de Deus, que é pela palavra. A palavra realmente, a partir de Lutero, voltou a esse dogma, que a nossa regra de fé e prática tem que ser a palavra de Deus. Não é a interpretação de um monge, não é a interpretação, poderia falar hoje, de um pastor hoje, se naquela época já assim o tivesse, mas não é a palavra de Deus. A palavra de Deus ela é tão importante que é uma das regras, aliás, a primeira regra de interpretação, de hermenêutica, interpretação da palavra da Bíblia é o seguinte: que a Bíblia, ela mesma se interpreta.
Se eu tenho uma dúvida numa citação bíblica aqui no meio dela, ok, posso ter dúvida sim, quero saber mais esclarecimento disso aí. Vou lá para frente, vou lá para trás, e eu vou achar situações que mostram, que esclarece aquilo que está nela. E o Lutero, então, ele voltou essa questão de retornar, então, a autoridade da palavra de vida. O crente, o reformado, o protestante agora, ele tinha que organizar a sua vida a partir da Bíblia, da palavra de Deus. E eu já começo a nos perguntar, né, para mim e para nós, né, nós estamos organizando nossa vida hoje a partir da palavra de Deus? Meus irmãos, se a Bíblia manda fazer isso, tem que fazer. Se a Bíblia fala que não pode fazer isso, não pode fazer. Foi isso aí que Lutero fez. A hora que Lutero vender indulgência, onde é que tem na Bíblia que pode vender indulgência? Que se você comprar a indulgência, você vai para o céu, está salvo. Não, a salvação é pela graça, igual foi cantado aqui. Então, que volta a autoridade da Bíblia. A Bíblia é superior, a Bíblia que tem que dirigir. Se foi naquela época, se Deus levantou Lutero, os reformadores, para nos mostrar isso aí está sendo válido até agora para nós. É a palavra de Deus, é a Bíblia que é a autoridade máxima na nossa vida. Não é o X ou o Y que vai assumir o governo daqui a uns dias, não. É a palavra de Deus. Se o X ou se o Y não está agindo conforme a palavra de Deus, está errado. E nós temos que refutar. Segundo ênfase na reforma, é a rejeição da autoridade papal. O Papa, né, ou o papado, não só os papas ali do momento de 1530, 1520, mas o papado já estava numa tradição de uma imoralidade muito grande. O Papa não desfocou, o Papa não estava mais andando nos caminhos do Senhor, o Papa não tinha a Bíblia mais como os papas, né? Como regra de fé e prática, não. E o Papa, além de tudo, criaram então doutrinas e dogmas na Igreja Universal, na Igreja Católica, falou que o Papa era inerrante. Aí quando o Papa é inerrante, acabou, né? Se os presbíteros da nossa igreja que falassem, a partir de hoje nós estamos decidindo que o pastor Rubens é inerrante, pastor Renan também é inerrante, pastor Carlos é inerrante, pastor Saulo é inerrante, aí acabou. O que vocês vão fazer? Eu sou inerrante, o que eu falar vocês têm que obedecer e pronto. E essa era a concepção, esse era o dogma que o catolicismo chegou a esse ponto, né? Fala, não, o Papa não erra. O Papa ele é tão infalível que se o Papa é o seguinte, se tiver alguma dúvida, se a palavra de Deus citar uma determinada situação, e se o Papa entender que aquilo está errado, a palavra do Papa está acima da Bíblia. Era isso aí. Então Lutero falou, a partir de hoje não tem, o Papa não tem essa autoridade, né? Que os dogmas chegaram a isso aí. Então, rejeição da autoridade papal, rejeição dos santos. Então é santo a questão da canonização, começou canonizando Maria, como é que é isso, aquilo outro, né? E aí os santos assumiram uma posição tão de destaque nos altares da igreja, né? Que os santos é o seguinte, santos agora passam a ser intermediários. A salvação agora não é mais pela graça, a salvação agora é os santos, é através da oração, é através das velas, é através das rezas, né? Eu peço ao santo e o santo leva a minha mensagem até lá a Jesus, e aí eu vou ter os descontos, os méritos, os deméritos, e quanto mais eu rezar, quanto mais eu acender vela, quanto mais eu dar esmola, né? Então, rejeição aos santos, ou seja, rejeição à idolatria, é pela graça, e é só a graça. Independente de nós merecermos ou não, é pela graça de Deus, né? E volta a falar, igreja, toma cuidado, né? A igreja do Senhor Jesus, não só a união, a igreja do Senhor Jesus, né? Nós temos que tomar cuidado. Nós temos igrejas hoje já segmentadas como evangélicas e já estão já exigindo até a água benta, né? Para ajudar, né? Sal grosso. Onde o Lutero foi exatamente contra isso aí. Não pode, santo, relicário, isso está tudo errado. Então nós temos que rejeitar isso aí, o que é pela graça, a graça do nosso Senhor, né? Sacerdócio universal dos santos, outra ênfase então da reforma, né? Sacerdócio universal dos santos é aquilo que o Papa, o clero, ele tinha um monopólio.
É igual lá no Antigo Testamento, quando o sacerdote de Israel, só ele tinha um monopólio para entrar nos santos dos santos e pedir perdão pelos pecados da nação no dia da expiação, ou no dia da redenção. Então é isso aí. Isso aí, essa tradição judaica, ela foi incorporada também para a Igreja Universal, ou Igreja Católica, como eu já disse aqui, né? Então o que? Só o alto clero, que ele era o sacerdote. Os demais, o que? Eram assistentes. Aí Lutero voltou lá para a palavra de Deus, né, lá quando Pedro fala: vós, porém, sois o quê? Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Ou seja, agora, através de Jesus, o protestante, o crente no Senhor Jesus, ele tem acesso direto ao Pai por Jesus. Não precisa mais de recorrer ao pastor, não precisa mais de recorrer para a questão de salvação ao presbítero, ao diácono, ao líder da igreja. Não, agora você é um sacerdote. Você é um sacerdote de Deus universal. E aí entre o sacerdote e a sacerdotisa, né? Que se fique bem claro isso aí, né? Então é o sacerdócio universal dos crentes. Todo crente agora que aceitou Jesus como seu único e verdadeiro Salvador, agora ele é um sacerdote. E através de Jesus ele tem acesso direto ao Pai. A quinta ênfase, rejeição às indulgências. Já falamos isso aí, né? Uma vergonha. Uma vergonha. A igreja chegou na decadência do papado, chegou a uma decadência tamanha que começou a vender a salvação. Começou a vender a graça de Deus. Começou, igual tem na palavra de Deus, mercadejar, né, os benefícios da graça de Deus. Então, tem indulgências hoje, nós podemos incorrer em risco de indulgências modernas. Creio que temos que tomar cuidado de estarmos barganhando ou negociando com Deus. Isso não é inadmissível. E o Lutero, então, foi o estupim, né? E isso aí também foi das ênfases, né, para que a reforma eclodisse. Sacramentalismo. A Igreja Católica ela desenvolveu 7 sacramentos. E a Bíblia, a palavra de Deus, ela é clara, só tem 2 sacramentos. A Santa Ceia, que os católicos tratam como Eucaristia. Mesma coisa, Santa Ceia e Eucaristia. E o outro sacramento é o batismo. Agora, ela adicionou isso aí mais 5 sacramentos. E um dos sacramentos que eu acho interessante é o seguinte: o sacramento ele é um meio de graça através do qual Deus canaliza as bênçãos dele para o seu povo. E tem um sacramento lá que chama ordem. A ordem é o seguinte, no sacramento fala o seguinte, que o sacerdote, o Vone, que é um oficial, eles são detentores desse sacramento. Eu sou detentor desse sacramento, o Vone e quem evangeliza. Olha que absurdo. Eu, detentor de sacramento, misericórdia. Jamais eu faço um negócio, já posso ser isso aí, né? Então Lutero volta, o sacramento é o que tem os dois, é o que? A Santa Ceia e o batismo, né? E refutou os demais sacramentos, né? Também isso aí. Rejeição da inerância dos concílios. O que é rejeição da inerância dos concílios? Antes tinha uma dúvida, né? Será que Jesus, a hora que ele morreu, ele estava disfarçando? Porque se ele era Deus, ele podia estar disfarçando, né? Aí fazia um concílio. O concílio vinha e trazia alguma decisão, ou chegava a uma decisão que totalmente contrária à palavra de Deus, igual esse aqui que eu falei, né? Aquele concílio, ele era considerado um dogma, e agora que ele tinha que ser acatado pelo povo. Então, os concílios, né, eles eram maiores do que a palavra de Deus, as decisões do concílio. Seria o mesmo que a igreja presbiteriana, seria o mesmo, só para analogia. A igreja presbiteriana ela é dirigida por concílios. Nós temos o primeiro concílio, que é o conselho local na igreja, depois nós temos o presbitério, o sínodo e o supremo concílio. Seria o mesmo que falar assim, que o presbitério manda uma determinação totalmente contrária à palavra de Deus. Se o presbitério chegou àquela decisão, isso aí tem que ser acatado, tem que ser obedecido, e é desse jeito mesmo, né? E a reforma ela rejeitou essa inerrância dos concílios, ou seja, concílio pode errar sim,
concílio não é Deus. Concílios são homens que reúnem para chegar a um entendimento conciliador. E esse entendimento jamais ele pode fugir da palavra de Deus. Então a reforma ela voltou isso aí bem claro, e deixou bem claro isso aí. E por último, a justificação pela fé, né? É viver por fé. Na liturgia, o presbítero Sérgio abriu lá em Hebreus, falou assim que o justo ele viverá por fé. E se ele recusar, Deus não agrada disso aí. Então é viver por fé. Fé é o quê? Na palavra de Deus, nas promessas de Deus. E como última exposição nossa aqui, a reforma tem seus pilares, né? O primeiro pilar da reforma, os pilares são chamados 5 solas. Solamente ou só, né? Em latim, solas somente isso aí. O reformador foi muito bem claro, foi muito bem, deixava as coisas muito assim, de uma forma clara, para que não ficasse dúvida. Não ficasse dúvida. Hoje nós vivemos num mundo muito assim de conciliação, um mundo muito assim de humanismo, e nós temos que às vezes abrir mão de princípios. Os reformadores não tinham isso com eles não. É claro, é isso. É dessa forma que tem que ser. E nós temos que então se não estamos vivendo isso, nós temos que resgatar isso aí. O primeiro sola por favor, está lá, né? Só as escrituras, né? Primeiro sola só a escritura. Já falando, é a escritura, é a palavra de Deus. A palavra de Deus, continua e repito novamente, a palavra de Deus tem que ser a nossa regra de fé e prática. Fé e prática. E a palavra de Deus, ela é inegociável. Nós vivemos um mundo hoje muito humanista, e Deus, quando Ele começa a revelação dele lá em Gênesis, eu acho muito interessante, que lá em Gênesis fala assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. E Ele não está querendo negociar, não, Ele está falando que criou. Mas é a teoria do Big Bang, que fala, que prova, que é isso e aquilo. Essa é a mais recente, né? Essa semana mesmo eu participei de um congresso onde teve lá um defensor lá da teoria do Big Bang, e o articulador, o criador dessa teoria, pasmem, sabe quem que é? Um padre. É um padre. Eu não memorizei o nome dele. É um padre, ele que criou a teoria agora do Big Bang e está aí comprovando, ele está querendo comprovar, né, que o mundo não tem nada, esse negócio de criar em 7 dias, o criacionismo, isso aí é conto de carochinha, né? E não, a Bíblia falou que Deus criou e pronto. E nós, enquanto herdeiros da reforma, nós temos que viver pelas Escrituras, o que a Escritura determina. Não tem negociação. Não tem negociação. É desse jeito, é somente a Escritura, né? Lutero e os reformadores. Segundo, somente é Cristo. Foi Cristo que morreu por nós. Foi Cristo que é o próprio Deus, deixou sua glória lá e veio e exerceu que aquilo justificou, ou seja, tudo aquilo que os nossos pais não deram conta de viver, para justificar o pecado, Ele conseguiu viver. Foi através de Cristo que nós temos que a graça veio através do sacrifício de Jesus, né? Então nós temos que viver para Jesus, entender que é Jesus que proporciona a salvação, e fala que Ele está sentado à direita do Pai, né? Intercedendo por nós, que nós já estamos desde agora, aqueles que aceitaram Jesus, nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então tudo é Cristo Jesus. Há alguns anos atrás eu ouvi uma exposição de um pastor que eu achei muito interessante. Ele falou assim: se tem uma energia que está sustentando essa flor aqui para que ela não entre em exaustão, decomposição e vira só pó, se tem uma força que está segurando isso aqui, é o que a Bíblia fala, né? Porque Deus é que sustenta, Jesus que sustenta isso, porque em Jesus todas as coisas subsistem. Se nós estamos aqui hoje, é porque Jesus está nos sustentando. Se nós temos o pão de cada dia, a providência de Deus, Jesus está sustentando isso aí, né? Então em Cristo, né, tudo subsiste. E o Lutero então, né, e os reformadores voltam para isso aí, né? Somente Cristo, executor da salvação,
sustentador hoje nosso, intercessor junto ao Pai. Então, somente Cristo. O outro solo é a graça, né? Só pela graça. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A graça, eu sou apaixonado na graça, né? Não é porque a minha irmã chama graça, não, viu? Maria das Graças, não. Eu sou apaixonado na graça, porque a graça mostra que eu não sou nada, né, reverendo? Não. Mas Deus me amou, né? Deus olhou para mim, ó, eu amo esse cabra aí, né, Genor? Eu amo a Genor e pronto, não estou nem aí, né? Aquilo que eu faço, né? Que eu sou negligente, Deus nem olhou, eu no pecado, Ele pegou, eu amo Ele, pronto, e daí? Aí vai o inimigo, oh, porque Deus, por que você está amando lá o Rubens? Olha que cabrinha custosinho lá, ô rapaz, vai para lá, eu amo ele independente do que, eu amei ele independente da situação que ele estava morto em delito e pecado, e ele foi lá, a graça pegou e me puxou. Eu sei que nós estamos aí em transmissão, mas eu vou falar um negócio que depois talvez os presbíteros vão querer conversar comigo, mas se eu tivesse que mudar o nome dessa igreja aqui, eu ia pôr o nome dela Igreja da Graça. Não é por causa da minha irmã, não é por causa da minha irmã, não, porque é Igreja da Graça de Deus, né? E aí os reformadores dizem, né, afirmam, é pela graça de Deus, é pela graça que nós fomos salvos. Isso é motivo de agradecermos todo dia, né? Todo dia para você, vamos agradecer pela graça, porque a graça de Deus nos alcançou. O próximo solo aí, a fé. A fé é maravilhoso, né? Porque a fé, né? A fé é quando eu olho a palavra de Deus assim, ela mostra, ela aponta lá na galeria da fé, em Romanos 11 ali, aqueles homens, né? E algumas mulheres também, né? Que eles tiveram fé para fazer do jeito que Deus queria que eles fizessem. E essa é a fé. A hora que eu imagino Abraão, né? Deus chamando Abraão, né, Vônia? Nós já lecionamos a respeito de chamar de Abraão na nossa classe de teologia, né, presbítero Vônia? Abraão, a hora que chama Abraão fala, mas como que eu vou deixar esse conforto que eu tenho aqui? Provavelmente a pessoa muito bem posicionada onde ele estava. E Deus fala, Abraão, não quero você aqui não, quero você em tal lugar, né? E ele entra para a galeria da fé, por quê? Porque ele obedeceu a Deus, ele teve fé, ele acreditou. Meu irmão e minha irmã que está aqui presente, aquilo que Deus tem na palavra dele para você, os planos de Deus, igual nós já cantamos aqui, eles não serão frustrados. Creia nisso. Isso não é fé positiva, não. É confiar na palavra de Deus, naquilo que Deus tem. Se Deus tem falado através do Espírito Santo, que não é uma emoção, e que não seja uma emoção momentânea no seu coração, faça isso, vai e faz. É acreditar em Deus, acreditar na providência de Deus. A providência de Deus no cotidiano, nossa, é uma maravilha. Quando Jesus fala assim, ó, olha aí as aves do céu, faz nada, nadinha a ave para ter o alimento cotidiano, e Deus sustenta ela todos os dias. Então essa providência de Deus, então é fé que aquilo que Deus fala na palavra dele que não vai faltar mesmo, e Deus agrada com isso aí, né? Igual lemos, né, o presbítero Sérgio, né? Se não tiver fé, Deus não vai agradar não, mas essa fé na palavra de Deus, não é o pensamento positivo não, longe disso, é fé nas promessas de Deus, essa fé agrada a Deus sim. E por último, glória só a Deus. Essa é as 5 só, né? Tudo tem que ser para a glória de Deus. Tudo. As curas que nós recebemos, acima de tudo, cura de saúde, por exemplo, é para a glória de Deus. Meus jovens passaram no vestibular, não foi a sua inteligência, não é para provar que você é melhor do que o que não passou. Isso é porque Deus está cuidando de você. E se Deus está cuidando de você, você tem que glorificar a Deus. Se o seu negócio está bem sucedido, empresários, né, que aqui estão empresários, né, glorifique a Deus, porque Deus está mostrando que Deus está cuidando de todas as necessidades que nós precisamos, né? Então a glória de tudo isso aí tem que ser quem? Para Deus. Glórias somente a Deus. Glória em primeiro lugar pela salvação em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo,
em Romanos, quando ele faz a exposição do pecado, a questão do pecado, que é o maior problema de um homem e de uma mulher, chama-se pecado. Aquilo que nós herdamos de Adão. Por quê? Porque o pecado, se não for consertado na sua vida, na minha vida, vai para o inferno. Aí Deus, manda o seu filho, o filho dele cumpre a justiça que caberia em cima de nós, e o apóstolo Paulo começa a trabalhar essa questão lá no capítulo 6, 7, 8, de Romanos, e aí vai indo, aí quando a questão que fala assim, agora já não há mais condenação para aqueles que aceitaram Jesus. Aí o apóstolo Paulo, ele entra numa chamada doxologia, um cântico de gratidão a Deus, profundidade da riqueza, do conhecimento de Deus, e ele finaliza, porque para ele e por ele são feitas todas as coisas, a glória é para Deus. Então, a glória é para Deus, seja na salvação e seja na providência cotidiana. Então esses são os pilares, os 5 solas da reforma. E vamos ver, refletir aí a partir de agora, se nós estamos então enquadrados, se nós somos reformadores, herdeiros da reforma, a Escritura é nossa regra de fé e prática, Jesus Cristo é tudo para nós, é a graça de Deus, eu tenho fé e eu estou glorificando a Deus. E por último, concluindo aqui, nós somos então a igreja reformada, e o lema, um dos lemas dos pós-reformados, esse é a igreja reformada, sempre o quê? Reformando, sempre trilhando isso aí. Que Deus nos abençoe, louvado seja Deus, porque Deus levantou no passado aqueles reformadores, a igreja foi colocada novamente no trilho correto, para a glorificação de Deus, e agora é a nossa vez, nós que somos os reformadores atuais, e não vamos deixar que a bola passe de nós. Nós somos os reformadores atuais, a igreja do Senhor Jesus hoje tem que ser os reformadores atuais. E aí a questão não só a igreja presbiteriana, mas outras igrejas então que entendem que a salvação é pela graça, são igrejas que têm que continuar ainda marchando nos princípios, nas ênfases então daqueles reformadores. Que Deus nos abençoe e assim nos ajudem, em nome de Jesus. Olá, que bom ter você por aqui. E aí, gostou do vídeo? Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações dos outros vídeos que virão, curtir esse vídeo e principalmente, é claro, compartilhar ele com as pessoas que você ama, para que elas também sejam edificadas e abençoadas por essa mensagem. Nos siga também nas outras redes sociais que estão aparecendo aí na sua tela, para você poder acompanhar melhor os nossos horários e as nossas programações. Tá bom? Que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.